Vamos lá começar se apresentando, né? Queria te agradecer pelo convite para fazer essa live. Hoje a gente vai falar sobre o BPC passo a passo. A maioria aqui eu acredito que já me conheça. Quem não me conhece, meu nome é Betânia e sou advogada e atuante na área de, principalmente, direito à saúde e direito às pessoas com deficiência. A Viviane foi minha mentoranda, foi uma felicidade enorme para mim. Ela participou de um sorteio lá e ganhou nesse sorteio uma sessão de mentoria. E apesar de ter sido uma sessão só, eu acho que foi muito proveitosa, porque eu já tenho visto resultados do que a gente discutiu na mentoria, né? Naquela sessão. E então agora eu queria passar a palavra para você, para que você se apresentasse, falasse aí sobre a sua área de atuação. Se quiser falar sobre a sessão de mentoria também, enfim, fique à vontade. Ok, então, para quem está chegando e não me conhece, eu sou Viviane Reginato, eu já sou advogada já há um bom tempo, me formei pela Unimed aqui em 93 e estou reabrindo meu escritório e nessas grandes, que eu não acredito em coincidência, né? Mas desses encontros que o universo nos proporciona, eu me reaproximei da Érica, que é uma grande amiga, parceira, muitas histórias boas na época da faculdade. Ela tem 2 anos depois de mim, mas a gente viajava junto. E tem muita história aí que depois, uma hora, eu conto. E aí, através dela, que eu conheci Betânia, né? No Instagram, eu participei do sorteio, e o primeiro sorteio do Instagram que eu ganhei foi uma mentoria. Então, tudo dizendo que eu estou no caminho certo. E mais do que a mentoria, acho que a gente ganha um amigo, uma parceira, advogada aí para muitos trabalhos e muitos frutos para frente, né? E a mentoria foi ótima, foi um dia muito proveitoso. Se eu tinha alguma dúvida com a Betânia, eu consegui deixar as dúvidas de lado e vamos seguir em frente. Estou aqui, reabrindo o escritório, seguindo as orientações dela aí, o passo a passo, e um mês que estamos aqui e culminando com a primeira live, que no final dela eu vou contar a novidade aí, mas é a minha primeira live com a participação da minha mentora, óbvio, né? Tinha que ser. E sobre um assunto que ela domina tão bem, e acho que um momento que as pessoas precisam ter conhecimento, e direito a isso, né? Quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos elas são lesadas e enganadas e precisam saber dos seus direitos. Porque a gente, sabendo disso, a gente sofre menos, né? Exatamente, exatamente. Bom, agradeço pelas palavras, verdade, Viviane. Fico muito feliz que a mentoria tenha realmente sido proveitosa para você e mais feliz ainda em ver você colocando realmente tudo em prática de uma forma, assim, espetacular, sabe? Sem dúvida, igual eu falei com você naquele dia. Eu te passei algumas dicas, mas o principal dependia de você e você já está fazendo isso muito bem, né? É isso aí. Bom, então vamos lá. Adentrar o nosso tema aí, que é para falar sobre o BPC passo a passo hoje, né? Isso, aí eu tenho algumas perguntas aqui para você. Sim. Agradecer ao pessoal dos comentários. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, manda na caixinha de perguntas aí, que no final, mais um tempo, mais uns 20 minutinhos, a doutora Betânia vai respondendo as perguntas de vocês. É só mandar na caixinha de perguntas e já manda o aviãozinho aí também, para chamar o pessoal. E algumas pessoas, quando eu postei, Betânia, que a gente ia falar sobre BPC, e eu propositalmente só BPC. As pessoas perguntaram, mas o que é isso? Eu falei, entra na live que você vai saber. Então agora é hora, pessoal, de saber o que é o tal do BPC, que é uma coisa importantíssima para as pessoas saberem, porque você pode conhecer alguém que tem esse direito, ou mesmo na sua família. Exatamente. Bom, então esclarecendo o que é o BPC. O BPC, ele significa benefício de prestação continuada. É conhecido por muitos também como LOAS. E por que ele é conhecido como LOAS? Porque a lei que criou o BPC é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, juntando as siglas do nome da lei, forma esse nome, LOAS. E essa lei é a lei de número 8.742 de 1993. Então, muitas pessoas conhecem o BPC por BPC ou também por LOAS. A Luciana está falando que meu som está baixo. Melhorou, Luciana?
Melhorou? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá Para mim, às vezes oscila um pouco. Não, para mim. Tá, às vezes está oscilando um pouco, mas dá para ouvir. Luciana, olha o seu volume. Se o volume do seu celular não tá baixo, que a outra pessoa falou que tá ótima qualidade, que tá bom. Então, dando continuidade, o PPC é o benefício de prestação continuada, também conhecido por muitos por LOAS, que LOAS significa, é a sigla da lei, né? Que é Lei Orgânica de Assistência Social. E o BPC, o que é o BPC? O que muitas pessoas confundem também. Pensam que o BPC é um benefício previdenciário, e não é. O BPC é um benefício assistencial. E qual que é a diferença do benefício assistencial para um benefício previdenciário? O benefício previdenciário é aquele que a pessoa tem que ter contribuído para o INSS para ele ter direito a esse benefício. Esse barulho é chuva aí? Viviane? Viviane? Oi, o seu travou um pouquinho. Oi, tô aqui. O seu também travou, mas voltou. Agora voltou. Voltou. É chuva, mas eu tô toda fechada aqui. Tá forte mesmo a chuva, hein? Então tem essa diferença, que muitas pessoas confundem, pensam que falam assim, às vezes a pessoa recebe o BPC e fala, eu tô aposentada. E não é isso. A aposentadoria constitui um benefício previdenciário, assim como outros. E o benefício previdenciário, você tem que ter realizado contribuições mensais durante um determinado lapso temporal, durante um tempo ali, para ter direito a esse benefício previdenciário, diante de alguma situação específica. Já o BPC, ele é um benefício assistencial, ele é um dever do Estado destinado a pessoas carentes, que a gente vai falar mais para frente quais são essas pessoas. Então, tem essa diferenciação aí. Tá. E aí, nessa linha de ser um benefício da assistência social, quais são os tipos de BPC? E já vou emendar na segunda, que acho que fica na próxima pergunta. E quem tem direito de receber esse benefício? Então, os tipos de BPC, a gente pode dizer assim, né? Que tem o BPC para idoso e para pessoa com deficiência. E aí a gente já entra na pergunta seguinte que você fez. Quais são as pessoas que têm direito a receber esse benefício, né? O idoso, qual seria o idoso que tem direito a receber o BPC? O idoso acima de 65 anos, então isso tem que ficar bem claro, porque no Estatuto do Idoso, ele traz que idoso é aquele acima de 60 anos, aquela pessoa acima de 60 anos. Já, para ter direito ao BPC, o idoso é aquela pessoa acima de 65 anos, desde que atenda os critérios de renda, que a gente também vai falar um pouco mais para baixo. Então, é o idoso e a pessoa com deficiência, que também vai ter que ter uma renda mensal aí, que a gente vai especificar qual é essa renda, né? Para a pessoa ter direito. Então, as pessoas que têm direito de receber o BPC o idoso e a pessoa com deficiência. Tá. E esse idoso, qualquer pessoa acima de 65 anos, ele tem direito ou precisa atender alguns critérios? E se precisa, quais são esses requisitos, esses critérios para ele poder receber? Tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, o critério para receber o BPC é que a pessoa tenha a idade quando for idoso ou que tenha a deficiência ali e que a renda per capita, a renda familiar per capita por pessoa da família seja de até 1/4 do salário mínimo. Esse critério, esse critério de renda estava sendo muito discutido, porque essa lei já é uma lei mais antiga, então digamos que o valor está desatualizado. E hoje, para ter direito ao BPC, a família tem que viver praticamente em condição de miserabilidade. Então, eles estavam tentando aumentar esse valor para um salário mínimo, para a renda de cada pessoa da família seja até um salário mínimo. Tinha sido aprovado, depois foi revogado, por hora está suspenso. O que importa para saber agora é que por hora continua sendo o critério de 1/4 do salário mínimo. E uma coisa que eu queria só acrescentar aqui, Viviane, que assim, na forma administrativa, junto com o INSS, esse valor é realmente assim, se passar de 1/4 do salário mínimo, via de regra, o benefício é indeferido. Mas, se ficar comprovado judicialmente que esse idoso ou essa pessoa com deficiência precisa de fraldas, precisa de um medicamento específico, precisa de alimentação específica, então muitas vezes consegue reverter, mesmo passando um pouquinho dessa renda, entendeu? Entendi. Tem como fazer recurso para conseguir tendo outras provas, né? Sim. E dentro das deficiências,
O pessoal está fazendo pergunta aí e acho que uma delas a gente já vai responder agora. Todas as deficiências garantem o benefício do BPC e tem deficiente que ele trabalha ou como aprendiz ou como o trabalhador na lei, na CLT, mesmo ele trabalhando. E qualquer deficiência garante esse direito? Olha, o BPC ele é garantido para toda deficiência. Não é só deficiência física, só deficiência intelectual. É para toda pessoa que possui algum tipo de deficiência, desde que comprovado por laudo médico. A pessoa com deficiência que trabalha na condição de aprendiz, o cômputo do salário de aprendiz não entra ali para descaracterizar o direito ao BPC. Mas quando a pessoa trabalha de carteira assinada, ela não tem. Ela tem uma pergunta aqui, ó. Se ela trabalha de carteira assinada, via de regra, ela não tem direito a receber o BPC. Porque o BPC é justamente quando a pessoa não tem condições de manter o seu sustento. Se ela está trabalhando de carteira assinada, supõe-se que ela recebe o salário dela ali. Tá, ela já tem uma renda, né? Então não precisaria desse auxílio, desse benefício. E exatamente. Tem o comentário aí do Flechinha, difícil receber, né? Como fazer para receber ou como fazer para requerer esse benefício? E aonde a gente pode, as pessoas devem ir para fazer o requerimento disso, o pedido disso? Uhum. Entendi. Até falando aqui no comentário do Flechinha, assim, realmente eu entendo que as pessoas acham difícil receber o BPC por causa desse critério de renda. E aí, até por isso que estava esse projeto de lei, para aumentar esse critério de renda, porque assim, hoje é muito difícil, né? Muitas vezes a gente vê que numa família, uma pessoa pode trabalhar e a outra tem que deixar de trabalhar para receber o BPC. Porque se duas pessoas da família trabalhar, quase que você não consegue receber o BPC, né? Mas assim, é igual eu falei, se ficar comprovado, mesmo que a renda ultrapasse um pouco, se ficar comprovado que existem outras demandas para a saúde da pessoa, para cuidados com aquela pessoa, algumas vezes é possível reverter isso juridicamente. Mas aí você perguntou, onde requerer o BPC, né? Hoje, a gente tem uma vantagem da internet. Eu acho que a internet veio para somar em muita coisa, né? E o INSS tem uma plataforma digital que chama Meu INSS. Quando você faz o cadastro nessa plataforma digital, você consegue fazer todo o requerimento por lá. Então, assim, é uma plataforma que eu considero bem fácil de utilizar, bem autoexplicativa. Então, você vai cadastrar sua senha, fazer um login, entrar lá e fazer novo requerimento e seguir o passo a passo para pedir o benefício de prestação continuada. Mas, se você tem dificuldade de acesso à internet ou dificuldade de mexer mesmo em computador ou telefone, você pode ligar no 135, que é o telefone do INSS, e fazer um agendamento por lá também. Ou ainda você pode ir, não agora, que a gente está em período de pandemia, mas assim que passar tudo isso, você pode ir fisicamente até presencialmente ali numa agência do INSS. São as formas de você estar requerendo o benefício. Tá. O requerimento não é tão difícil, né? Como disse a doutora Virgínia, que também está aqui com a gente, os que ela conseguiu nunca foi simples administrativamente, mas judicialmente acaba sendo mais eficiente o pedido e acaba conseguindo, né? E como nós estamos falando que um dos critérios importantes para isso é a renda, né? Tem que ter um teto de renda para que o benefício seja concedido. O que compõe essa renda e como que é contada essa renda dentro da família desse idoso ou do deficiente? Tá. O que é considerado a renda per capita? É a renda das pessoas que, via de regra, trabalham naquela casa. Tem algumas coisas que não entram, né, nesse cômputo, tem uma lista lá pré-estabelecida de algumas rendas que não entram, mas, via de regra, quando as pessoas trabalham, o que você faz? Você soma a renda das pessoas que residem sobre o mesmo teto, é assim que traz a lei. Você soma a renda dessas pessoas, divide pelo número de moradores da casa e esse valor tem que dar atualmente até R$ 261,25 por pessoa. Mas é importante destacar aqui, Viviane, que a lei fala, por exemplo, que a família constitui por madrasta, padrasto, mãe, pai, irmãos solteiros e enteados solteiros. Então, pelo que eu andei estudando, pelo que eu vi na jurisprudência, se tem um irmão que mora na mesma casa, mas que é casado, a renda dele não entra nesse cômputo. Da mesma forma, um enteado que mora na mesma casa, mas que é casado, eu entendo que a renda dele não entra nesse cômputo. Talvez, de forma administrativa, como a Virgínia bem disse, não vai ser possível conseguir.
mas judicialmente falando, seja possível reverter isso, entendeu? Porque a lei deixa clara que são os irmãos solteiros e enteados solteiros, e desde que as pessoas estejam sob o mesmo teto. Então, só acrescentando, por exemplo, a gente vê muito as pessoas comentarem assim, ele é idoso, mora sozinho, mas tem um filho que tem dinheiro, que pode sustentar ele. Mas a questão não é bem assim. Pela jurisprudência, as pessoas que não residem ali no mesmo local que esse idoso ou que essa pessoa com deficiência, ela não tem obrigação de manter o sustento dessa pessoa. Consequentemente, a renda dela não entra para contar se ele tem direito ou não ao BPC. E nem sempre esse filho que tem dinheiro cuida desse idoso, né? Por isso que às vezes ele precisa do BPC, né? Tem isso também. Exatamente. E tem uma pergunta dizendo que precisa do advogado para fazer esse pedido de BPC? Eu vi essa pergunta aqui, só que eu fui te responder primeiro, acabei esquecendo de responder. O que acontece? Na via administrativa não precisa. Via de regra, você não precisa de um advogado para fazer esse requerimento. Mas, se você quiser um auxílio do advogado, pode ser melhor, por quê? Porque o advogado vai fazer uma petição e já vai explicar tudo na forma administrativa, vai colocar os artigos legais, demonstrando que você tem esse direito. Porque quando uma pessoa entra sem advogado, ela vai só juntar os documentos de uma forma aleatória e isso pode prejudicar o direito dela. Quando você contrata um advogado desde a fase administrativa, ele pode já falar com você todos os documentos que você precisa, fazer uma petição bem elaborada e já deixar tudo bem claro, e isso pode ajudar que você consiga na parte administrativa que seja mais rápido, entendeu? Mais rápido, né? Mais fácil. Assim, é o que eu falo, não é preciso, mas é aconselhável, então fica a da pessoa. E aí, na família, por exemplo, tem o idoso e tem o deficiente. Alguém já recebe esse benefício, o outro pode receber também ou já fica impedido de receber? Então, essa é uma modificação recente que a gente teve agora em abril de 2020, que se tem uma pessoa com deficiência antes, quando tinha uma pessoa com deficiência na casa, essa renda já entrava na renda familiar e podia muitas vezes prejudicar ali o direito de outra pessoa para receber o BPC. Mas agora, numa lei recente de abril de 2020, o que aconteceu? Ficou definido que se tem uma pessoa com deficiência na casa que já recebe o BPC e tem uma outra pessoa com deficiência, o cômputo de renda referente ao BPC dessa pessoa que já recebe não vai entrar para contar a renda familiar. Da mesma forma, se tiver alguma pessoa, um idoso, aposentado, que receba até um salário mínimo, esse salário também não entra no cômputo da renda per capita para verificar se a pessoa tem direito ou não ao BPC. E se tendo algum outro benefício, se tem o benefício da Previdência, o BPC fica prejudicado também ou não? Então, se tiver uma pessoa aposentada nessa casa, que essa aposentadoria seja de até o valor de um salário mínimo, aí esse valor previdenciário não entra no cômputo da renda familiar. Mas se ultrapassar esse valor, aí entra. Entendeu? Tá, entendi. E seria o BPC recebido ou algum benefício previdenciário, uma aposentadoria de até um salário mínimo. Esses valores não entram no cômputo da renda per capita para verificar se outra pessoa com deficiência ou idoso tem direito a receber também o BPC, mesmo que residente sobre o mesmo teto. E esse critério, ele é, não vamos dizer absoluto, mas ele é mais rígido, como você disse, na parte administrativa. A gente juntando provas e documentos de que a família tem uma renda um pouco maior, mas a necessidade do deficiente ou do idoso, judicialmente, é mais fácil, né? É mais possível produzir provas. Com certeza, assim, igual eu falei, de forma administrativa, se a renda passar, é 98% de chances de ser indeferido já na via administrativa. Mas se você juntar documentos probatórios, laudos médicos, comprovante de despesas ali com essa pessoa com deficiência ou com esse idoso, a jurisprudência já é bem consolidada no sentido que pode ser flexibilizado esse valor. E quanto tempo o INSS tem para responder esse requerimento? Isso na teoria e na prática, como funciona? E os processos também, quanto tempo geralmente, a gente não pode falar em tempo processual, né? Mas com a sua experiência, qual é essa estimativa?
Olha, o que eu vejo acontecer muito, as pessoas fazem o requerimento do BPC, informando que é importante a gente mencionar que o valor, o pedido, ele começa a contar ali a partir do momento que você fez o requerimento. Então, mesmo que você demore a receber, você vai receber os atrasados, né? Isso é importante a gente deixar bem claro aqui. E a administração pública, ela tem um prazo de 30 dias para poder responder ao cidadão, porque a gente vê que na prática nunca acontece, né? Eu vejo muitas pessoas entrando com requerimento de BPC e ficando meses sem respostas. Mas, se o INSS não responder nesse prazo de 30 dias, cabe uma ação judicial para que, de certa forma, o juiz determine ao INSS que ele responda o beneficiário, ele responda a pessoa ali. Assim, essa ação, ela não é para deferir ou indeferir o BPC. Ela é para que tenha uma resposta e, a partir dali, você tome as medidas cabíveis. Tá. Falando... Oi? Tem algumas perguntas aqui que eu queria até já olhar, senão depois... Aqui, teve uma pessoa que falou aqui, ó, que o advogado poupa tempo, é exatamente isso. Eu entendo também que o advogado poupa tempo para entrar na via administrativa e fazer tudo de uma forma mais correta, né? A Virgínia falou aqui, ó, essa alteração da lei desconsidera a renda para quem recebe outro benefício previdenciário ou BPC. Veio agregar muito. Eu também concordo, Virgínia. Eu acho que veio agregar, assim, muito mesmo, sabe? Porque antes, né, eu vejo, por exemplo, muitos irmãos que são irmãos dos dois pessoas com deficiência. Aí um recebia e o outro ficava impedido de receber. Mas agora essa lei veio ajudar bastante mesmo. A Luciana... E na questão da definição... Pode ver que eu não vejo as perguntas aqui, algumas eu não vejo mais. Ah, tá. A Luciana está perguntando qual que é o valor do BPC. O valor do BPC, Luciana, ele é de um salário mínimo. Deixando bem claro que ele não dá direito a 13º, tá bom? Que é o abono anual, né? Que é conhecido como 13º. A Érica falando aqui, ó, a máxima, consulte sempre o advogado que deve valer sempre. Exatamente. A Lígia está perguntando, depois da entrada do benefício aprovado, quanto tempo em média leva para chegar o benefício? Então, depois que o benefício é aprovado, via de regra, no próximo mês já está recebendo. O problema é a aprovação do benefício. Que é o mais difícil, né? Isso. Pessoal, a Virgínia já até respondeu aqui. Obrigada, Virgínia. Manda um aviãozinho aí, chama o pessoal, que ainda a gente tem bastante coisa interessante para conversar. Chama a turma aí. Isso aí. Falando em pedido e tempo, assim, as deficiências nem sempre elas são diagnosticadas rápido, né? Tem as pessoas que já nascem com alguma deficiência, ou portador de alguma deficiência, e tem pessoas que descobrem ao longo da vida. Esse PPC é da data que você deu a entrada ou ele pode ser retroativo desde o diagnóstico? Não. O BPC, ele passa a ser contado desde a data que você deu a entrada do pedido no INSS. Você fez requerimento ali por meio do meu INSS, do 135 ou da agência presencial. Tá, então não é retroativo se a pessoa teve o diagnóstico ou a criança nasceu e aí vai pedir aos 10 anos, não tem essa possibilidade do passado, né? Não é retroativo, não. Mas é igual a Vanessa está dizendo aqui, ó, que lá na casa dela demorou 1 ano para poder ser deferido o BPC. Mas aí o que acontece? Durante esse tempo que ela estava esperando, provavelmente, o correto, espero que tenha sido assim, é que ela tenha recebido o benefício do valor retroativo, desde a data que ela fez o pedido, entendeu? Entendi. E, bom, eu acho assim, a gente já abordou... uma última questão. Esse benefício é vitalício? Ou existe... Ou ele pode cancelar esse benefício? Não, o BPC ele não é vitalício. Ele pode ser cancelado caso, por exemplo, a pessoa com deficiência comece a trabalhar e aí altere o critério de renda ali da casa, ou então com a morte da pessoa que recebe aquele benefício. Tá, ele não é como os benefícios da Previdência, que deixa como pensão, né? Não. Ele não gera direito à pensão. É um benefício personalíssimo e intransferível. Não gera direito à pensão por morte. Tem uma pergunta aqui. Mesmo que for para aposentadoria... Eu não entendi. Será que é o prazo de resposta? Pironato. É a Regina. Oi? Regina, nós não entendemos mais ou menos o que você quer saber, mas eu acho que
se for comparativo, são benefícios diferentes, como você explicou no começo, né? Eu não sei se ela está querendo saber também se é questão do prazo. Se está perguntando se mesmo para aposentadoria, se o INSS tem o prazo de 30 dias. Se essa for a pergunta, sim. Independente do benefício requerido, o INSS tem 30 dias para poder responder. Se não responder dentro desse prazo, cabe uma ação judicial para tentar obrigar ele a dar uma resposta para o cidadão. A pergunta da Érica: se após a negativa do INSS eu ajuizar a ação, receberei valor retroativo? Eu acho que esse retroativo é da data do pedido lá do INSS, né? Sim, exatamente. Recebe o retroativo. Aqui, a Vanessa está até falando que eu peguei o dela como exemplo. Foi sim, Betânia, recebi o retroativo, tá vendo? Exatamente. A Érica disse, ok, respondido. Aí aqui, ó, a pessoa que perguntou aí sobre a aposentadoria falou aqui que é isso mesmo. Sim, ok, isso. Beleza. Aí tem uma outra pergunta. Vamos aqui. Ó, no caso dos miastênicos, você está vendo essa? Sim, e se no caso dos miastênicos a miastenia estiver estabilizada, podemos perder por esse motivo? Olha, Vanessa, eu entendo que se você tiver em condições de trabalhar e conseguir trabalhar, o INSS pode, de alguma forma, igual teve pente fino, teve essas coisas assim. Então, assim, se você perder a condição de pessoa com deficiência, o benefício pode ser cessado, porque aí você vai ter condições de trabalhar. Travou um pouco para mim, Betânia. Eu não sei se o pessoal entendeu essa sua resposta. Vocês conseguiram entender, gente? Travou aí para vocês ou deu para entender? Ô, Érico, o nome da ação é segredo. Depois eu te falo. Segredo de justiça. Essas coisas a gente não conta assim em live. Qual a ação judicial que você vai entrar, entendeu? Mas depois eu te conto. Mas eu acho assim, sobre o benefício, acho que a gente conseguiu fazer um panorama geral. Se mais alguém tiver pergunta, pode mandar para a gente. E pode mandar depois no direct, a gente responde também, né? Se ficou alguma dúvida, a pessoa não conseguiu perguntar agora. Eu acho que da minha parte, Betânia, sobre o assunto, não sei se tem mais alguma coisa importante que vale a pena a gente ressaltar. Não, que todas as pessoas, todos os idosos que não têm renda familiar acima do teto pode requerer. No INSS, vamos só reforçar as formas de fazer o requerimento administrativo. Sim, assim, deixando bem claro. Então, para quem que é o benefício de prestação continuada? Para pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos que não tem condições de se prover ou que a sua família que reside sob o mesmo teto não tem condições de garantir o sustento desse idoso ou dessa pessoa com deficiência. Os passos para poder requerer esse benefício, né? Pode ser pelo 135, pode ser pelo canal do meu INSS, que tem tanto no site quanto no aplicativo, ou pode ser presencialmente na agência do INSS mais próxima da sua casa, quando passar o período de pandemia. Só uma coisa, o idoso você comprova a qualificação com a identidade. Sim. O deficiente precisa ter um diagnóstico, um laudo. Como você comprova essa deficiência? O deficiente, a pessoa com deficiência vai ser por meio dos laudos médicos, dos exames que ele tem ali, e também ele vai passar por uma perícia médica no INSS. É bem complexa e muitas vezes se refere lá. Ok. Tem mais uma perguntinha. O deficiente precisa se apresentar de tempos em tempos no INSS para manter o benefício? Ele passa por perícia constante, frequente? Eu agora não lembro exatamente qual que é esse prazo, mas quando ele recebe o benefício de prestação continuada, que não é um benefício vitalício, ele tem que se apresentar dentro de um lapso temporal. Se não me engano, são 2 anos, mas eu não tenho certeza, não vou arriscar aqui agora. No INSS, até mesmo para eles verificarem, assim como a Vanessa perguntou acima, se ele continua naquela condição de pessoa com deficiência, né? Porque tem deficiências que são transitórias, então ele pode receber um benefício durante um tempo. É diferente de uma aposentadoria, né? Que a aposentadoria via de regra é vitalícia. É como o idoso que precisa fazer a prova de vida, né? Para continuar recebendo os benefícios, né? Isso, exatamente. Okay. Eu tô gostando muito dessa minha estreia, viu? Foi muito bom. Que bom, fico muito feliz. Espero ver você em mais lives. E aí, você então, já tem, agora eu tenho aqui a nossa novidade, com estímulo seu, óbvio, com a mentoria que foi bom.
Eu e minha parceira que está aí, a Érica, nós estamos lançando a live semanalmente, toda terça-feira a gente vai fazer um bate-papo, que a gente deu o nome de Chá Legal, que vai ser um chá, a gente tomando um chá e conversando sobre direito, sobre vários assuntos. Ela também é especialista no direito médico e da saúde. Eu estou fazendo uma pós-graduação em direito do consumidor. Então a gente vai toda terça-feira, no horário do chá da rainha, né? O chá das 5, a gente vai parar um pouquinho, tomar o chá e conversar sobre vários assuntos. E a gente, na terça-feira que vem, hoje foi a minha estreia, e na terça-feira que vem já estão todos convidados para a estreia aí do Chá Legal, às 5 horas, um bate-papo rápido, mas muito produtivo, com muita informação, porque a gente sempre tem ou um parente, ou um amigo, ou um conhecido que tem algumas necessidades nessas duas áreas principais, né, o direito da saúde, o direito médico, o direito do consumidor, e não sabe às vezes que pode ser atendido, que tem recurso jurídico para isso. Então a gente vai fazer esse bate-papo. Eu e a Érica e alguns convidados. Claro que a Betânia voltará aqui outras terças-feiras, que essa é só a primeira aí do nosso Chá Legal, que é um chá com direito. Então vamos lá. E nós temos um canal no YouTube, todas as nossas lives que a gente conseguir gravar, e vários vídeos e dicas e sugestões e várias informações, né? Mais do que sugestões, informações sobre direito a gente vai colocar lá no canal do YouTube, que hoje você acha como Viviane Reginato, mas a gente está fazendo essa parceria aí do Chá Legal com a Viviane Reginato e a Érica Filier, e os convidados que, no caso, uma convidada cativa, né, Érica, é a doutora Betânia. Muito obrigada, Betânia. Imagina, eu que agradeço, assim, quando você me contou sobre a ideia da live Chá Legal, eu já adorei o nome logo de início, achei muito legal, muito criativo, fiquei super feliz de ver você e a Érica, duas pessoas que eu gosto muito, investir no tempo de vocês. Ai, ó, já tem até a caneca. Prepare o chazinho, prepare o chazinho, ó. E eu já tenho algumas convidadas que estão aqui, ó, a Virgínia, uma... Tem a Ieda, a doutora Ieda também, que é outra, que já estão convidadas. Nós vamos programar várias terças-feiras aí, muito chá e muita conversa boa. E eu vou estar lá assistindo todas. Que ótimo, eu quero parabenizar você e a Érica por essa iniciativa. Estou muito feliz por vocês, desejo muito, muito, muito sucesso. Vou estar lá vendo a live de vocês. Quando me convidarem, vou estar lá fazendo live com vocês. E é isso, assim, que tudo seja muito abençoado e que dê tudo cada vez mais certo. Eu acho que essa parceria vai ser muito frutífera, ainda mais que a Érica, né, já tem experiência na área do direito à saúde, você com sua experiência do direito do consumidor, uma coisa agrega muito na outra, principalmente nas relações referentes a planos de saúde. Então, é uma parceria que tem tudo para dar certo, na verdade já está dando certo e que dê cada dia mais certo. Sim. Todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigada mesmo, Betânia. Eu devo muito a Érica, esse meu retorno, muito agora a você, que é mais do que mentora, considero já uma amiga e uma parceira, né? Que uma agrega na outra, na área da outra, uma vai ajudar a outra, aí que a gente faça um trio de parceiras muito bom. E já estão todos convidados. Toda terça-feira, o Chá das 5 é com a gente aqui, o Chá Legal, comigo e com a Érica. E com a Betânia nos assistindo. Se tiver dúvida do assunto dela, a gente chama ela na hora também, já entra na nossa conversa, nosso bate-papo, vai ser bem gostoso. E agradeço, muita gratidão a vocês duas por esse momento novo da minha vida profissional, com a ajuda e apoio de vocês. Muito grata. Muito bom. Aí, minha filha, minhas filhas estão aqui, meu marido, meus cunhados, tem bastante gente, tenho advogadas amigas que estão aqui. Obrigada a todos vocês e vamos em frente. Isso aí, quero agradecer também todo mundo que participou aí. Obrigada pelas mensagens, pessoal que gostou. É isso, gente. Então marque aí na sua agenda, toda terça-feira, às 17 horas, Chá Legal com a doutora Viviane Reginato e a doutora Érica Filier. E os convidados, elas aí, não percam, já deixa agendado, tá bom? Vem tomar um chá com a gente. Isso aí, exatamente. Vem tomar um chazinho.
A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ficado, podem mandar direct para mim ou para a doutora Viviane. Eu vou deixar a live salva lá no meu feed e depois vou encaminhar para vocês. Me segue lá, hein, pessoal. Segue no meu Instagram lá. Oi? Me segue no meu Instagram, Viviane Reginato, Viviane Advogada. Gente. Você consegue escrever o seu Instagram aí nos comentários para quem não te segue? Consigo. Espera aí. Isso, espera aí, gente. Só um minutinho que a doutora Viviane vai escrever o Instagram dela. Para quem não segue ela ainda, começa a seguir ela lá para ficar por dentro de todas as dicas de direito do consumidor. Aí, ó, a Viviane Advogada. Com esse friozinho, nada melhor do que um chá com bate-papo. Isso mesmo, Virginia. Ainda mais quando é um assunto que a gente gosta, né? Aí, gente, exatamente. @, Viviane Advogada. Sigam ela lá. Isso, Fernanda, obrigada. Sigam ela lá. E é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tá bom? Uma boa Ótima semana a todos, pessoal. Obrigada. E até na próxima terça, às 17 horas, no Chá Legal. Tchau, tchau. Tchau.